Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar da possibilidade da simulação pelo sete estrelo, que seriam as Pleiades. Bom, de acordo com estudos e intuições, nós na verdade estaríamos no cinturão de Órion. E o que vemos no céu é uma projeção de nós mesmos, misturada num tipo de, chama-se caleidoscópio. Apenas algumas partes são reais, o resto são reflexos. E nós estamos conectados ou amarrados perante reflexos condicionados ou partículas emaranhadas quanticamente, porque existe o emaranhamento quântico e existe a questão da luz. O sete estrelas estaria fazendo essa experiência baseada em uma outra terra que eles têm realmente em sua frente, que seria uma terra onde a vida já acabou. Ele estaria com um instrumento tecnológico estudando essa terra, onde nós estamos dentro de um cubo. Então aqui dentro está observando toda a vida que havia nessa terra no futuro, onde nessa terra à frente já está destruído. Então esse estudo gerou um efeito. O efeito do entrar em uma vida, uma viagem no tempo, criar uma simulação, um cubo. É difícil explicar qual seria a explicação intrínseca desse intento, mas ele tem a ver com uma simulação, com um reflexo, uma experiência ilusória. São diversas classificações. Os povos aborígenes australianos dizem que vivemos num mundo de sonho. E eles foram visitados por esse tipo de cultura há muito tempo. Culturas celestes. Esta experiência, essa ilusão, ela tenta prever, ela tem como finalidade possivelmente alterar o destino na Terra, a fim de que a Terra à frente deles esteja salva, volte à vida, ou possivelmente de evitar uma catástrofe, num universo onde experimentos aconteceriam infinitamente e eles sejam capazes de prever o futuro. Então, em uma realidade, eles estão no futuro numa terra destruída, em outra eles estão no efeito entre a destruição e algo muito próximo, e no outro estão na simulação. A simulação reflete no que está à frente funcionando. E aí, quando o previsão do tempo, digamos assim, que está no futuro, é destruído, eles fazem uma relação de cálculo na que está à frente destruída e na Terra, tentando mexer no seu enredo, a fim de que a que foi destruída não aconteça. Seria a teoria das viagens no tempo. A questão do sete estrelo seria uma civilização bem mais avançada, anos-luz à nossa frente, em tecnologia, da qual temos essa terra. Eles conhecem diversas outras terras, mas pararam aqui e fizeram um experimento devido a algum tipo de excentricidade que encontraram aqui. Algum tipo de coisa no enredo, ou algum tipo de resultado que essa terra vai dar.
no final da sua história. Então, eles seriam 7 estrelas, observando acontecimentos no cinturão de Órion. O cinturão de Órion tem a sua civilização também, que interfere aqui. Tem a civilização do Capela, civilizações diversas de Antares, de Vega, de diversas estrelas, Aldebaran. Então é um fruto de diversos experimentos. Conta-se que houve uma guerra de Órion e que fomos trazidos aqui para uma simulação. Então, o que acontece aqui reflete possivelmente nesses cenários mais avançados, até chegar nos universos centrais, que seriam os universos sagrados da mente de Deus. Então, seríamos passageiros perante uma outra civilização menos passageira, perante uma miríade de outras civilizações menos passageiras, até chegar a uma eterna, que seria os universos da mente de Deus, que é eterna. Então, essa experiência passageira captaria diversos sprites, diversas ramificações de acontecimentos, tentando estudar qual seria a forma de alcançar a eternidade. E com que sentimento, quais sentimentos são os mais nobres, o que retirar dos eventos na Terra. E, resumindo, esses seres dos 7 estrelas, das Pleiades, eles já tiveram ordenações aqui na Terra, chamadas 7 cidades, que foram civilizações de administração. Então a Terra tem essa administração, essa estrutura administrativa, por esses seres, que possivelmente opera em sigilo no núcleo da Terra, onde seria uma Terra Oca, chamada Agartha, e 7 cidades, onde é submetida a uma outra chamada Shambhala. E esse seria o mito. Então a estrutura administrativa do itinerário de Io, misturada com essa questão do 7 estrelas, dessa simulação do 7 estrelas, porque o próprio Io seria uma experiência desses seres do 7 estrelas, ligados à estrutura administrativa dos elementos, dos sprites de realidade. Assim como o Melquisedeque, o rei do mundo. O Melquisedeque seria um ente conectado ao universo, a uma estrutura de ordenação do universo. Então, o Melquisedeque é ligado à estrutura de geração de sprites de realidade, onde mesmo o itinerário de Io precisa desses sprites para se manifestar e manifestar o seu poder. Esses sprites são liberados na realidade de acordo com a necessidade ou hierarquia do utilizador. Então, se um Deva se demonstra, ele resolve se aparecer para a realidade assumindo os riscos, ele vai ter liberdade de acesso aos sprites, manipulando os gênios, manipulando a matéria, manipulando a luz, para criar as realidades que ele deseja de poder, chamado artes pirotécnicas, digamos, para demonstração de poder e de hierarquia. E ele tem essa possibilidade. Esses sprites são gerados no sistema de realidade por esses seres do 7 estrelas, eles estão operando. Esses seres têm controle da realidade passado, presente e futuro, manipulação da realidade espiritual, entes mentais, entes naturais, seriam como os seres da Lua também. Os seres da Lua manipulam esse tipo de coisa. E é uma tecnologia vinda deles, vinda dos 7 estrelas, confederações galácticas e tudo mais. Agora, qual a finalidade do projeto? Uma constante colheita, seria como uma fazenda, um criador de seres,
para constante colheitas para suas civilizações, são seres que editam civilizações. Então, esses editores de civilizações, do sete estrelas, de realidades, uma realidade edênica, né? De seres que criam seres, criam mentes, criam realidades e sprites. E eles têm sua tecnologia, sua forma de viver diferenciadas, suas cidades diferenciadas, e eles estão atuantes na Terra também. E o itinerário de Io, querendo ou não, são software, uma realidade software deles. Porém, eles também têm os seus ideais, né? O Deus, que seria Deus deles, são os ideais mentais deles, a fórmula mental deles, onde os próprios Ios, os próprios deuses, têm uma forma mental um pouco desassociada, operando de forma analógica, enquanto a forma mental desses seres seria uma forma que opera em processamento grupal. A fórmula do Io é eterna e busca uma atividade laboral, uma atividade ativa na criação, enquanto eles podem ficar ocultos, esses sete estrelas podem ficar ocultos da criação, deixando que o sistema se regularize a si mesmo. E eles só interferem em sistemas de glitches, de realidade, onde, por exemplo, experimento Manhattan, teve um experimento onde um navio tentou fazer uma travessia da teia do tempo, e acabou que os seus integrantes ficaram presos nas paredes, alguma coisa assim, projeto Manhattan, se não me engano. Na verdade esse é o da bomba. Triângulo das Bermudas, coisas estranhas. Esse é o tipo de glitch de realidade que os seres do sete estrelas combatem. Os seres do sete estrelas têm a sua participação nessa questão de ilusão. Também tem essa questão na Bíblia, dizendo que o mundo aqui é só um teste para esse outro mundo real. Então, os seres das Pleiades são uma lei que edita as civilizações e tem a jurisdição de gerir o destino das almas, como roda de Sansara. Na verdade, quem gera a roda de Sansara são os Ios, né, os deuses. Eles editam diversas coisas, mas o interessante seria começar a abrir ponte para essa questão da Terra, simulação do cinturão de Órion, gerido por esses Sirius. Os reinos evoluem de forma parecida sempre, o que designa uma forma do Elohim Anteros, de existência, de reflexo dos diversos universos, como um caleidoscópio. Então, mesmo que seja uma simulação, reflete o passado ou o futuro, ou alguma possibilidade do mundo real deles, e nós estamos conectados a eles. Uma grã moral seria o dia em que eles fossem julgados em consonância a nós, em correlação a nós, pelos atos que acontecem aqui, numa conexão, tornando eles assim mais éticos e as realidades mais altas. Então, esses seres que editam esse tipo de coisa, o colapso da função de onda, as imagens em sequência que regem a realidade, né? O chamado realm, né? Nossa realidade é regerida por imagens em sequência que nós vemos, né? Então, os seres que regem isso, né, o próprio filme Matrix gere, o software, né, o encontro do Neo com a Oráculo, diz que esses seres software estão aqui o tempo todo. Quem vê eles são seres acima, né? Seres que regem as realidades e tudo mais. E no livro do Dom Juan,
na realidade do ser que teve um guru indígena, cujo num vislumbre imaginativo onírico, ele se vê necessário pular de um monte, e depois as memórias embaraçadas aparecem em sua mente e ele acorda em casa. Então quem geriu essa realidade foram esses tipos de seres. Essa falange de seres, né, esses seres angélicos. O próprio filme Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, narra um episódio onde a pessoa narra ter tido um sonho em correlação, acredito, a essa história do Don Juan, onde nós vivemos em um sonho e o ser por trás que rege essas realidades, ele está oculto e ele nunca mais quer ver esse ser, porque ele viu e se assustou. O ser me lembra a figura do Elohim, do Yahweh, né? O Criador. Talvez por ter uma imagem tão ancestral, assuste as demais pessoas acostumadas com o dia a dia comum. Então, a chip de nossa região seria o Yahweh. Mas o cosmos é muito grande e pode ser que ele tenha outros companheiros geradores de realidade, como os seres das Pleiades, os seres. Como eu ia falando sobre a chip dos entes mentais que rege e configura a sequência de realme nossas, elas são narradas por esses seres que atingiram estados mais altos de intuição onírica, dessa forma, como seres que ordenam a nossa realidade. Esses seres estão conectados aos 7 estrelas da simulação, e onde nossa realidade seria administrada dessa forma por seres vistos somente por e esses seres intuídos por esses grandes inspirados oniricamente, eles emaranham nossas possibilidades a fim de que atingirmos estágios de evolução, e como somente os seres superiores veem esses tipos de possibilidades de manipulação, eles são os que conseguem ingerir, né, cada vez mais na estrutura do Antares. Então você tem que ir se libertando cada vez mais das amarras e das situações, a fim de que você não seja manipulado ou até escravizado pelas consciências superiores. Então o Antares tem essa infinidade caleidoscópica, e os grandes manipuladores de realidade, eles têm esse desígnio, essa alforria, essa outorga sobre os entes manipulados. A abstração dessa hierarquia, ela pressupõe o caos. E isso é narrado na mitologia egípcia, na batalha do Ra contra Apófis, que seria o caos. E essa batalha é eterna, ele vai guiando o carro do sol até todos os dias, e isso narra uma prisão do itinerário de Io, uma combinação dos seres deuses, a fim de que a realidade funcione. Nós que não estamos presos nesse tipo de situação podemos, de forma onírica, teorizar o que acontece fora. E aí chegamos nesses seres dos 7 estrelas, dos manipuladores da realidade. A hierarquia deles, a falange deles,
foi dada a outro ser, por outro ser. Na Bíblia tem um episódio onde diz que El dá a Elion dá a El, que dá a Jeová, ou Yal, que dá a Elion dá a El um território, que dá a Yal outro território, para que prossiga a civilização, que é a menina dos olhos dos deuses, né? Dos Elohim. Então essa questão de divisão territorial é dada por altos escalões celestes, assim como diversas outras questões no nível itinerário de Ra. Fala sobre civilizações que não chegaram a entrar na nossa linha temporal, mas estão em outras linhas temporais. Então entramos nos multiversos de linhas temporais que se conectam a nós de alguma forma. E esses entes mentais, eles estão ancorados em vibrações, porque esses seres Yo, eles pegam vibrações simples e as complexam. Então, no final de tudo isso, a Terra, um ente biológico com mente, o que ele irá gerar nessa história toda? É o que estamos interessados, nisso estamos abrindo o debate, né, junto para saber o destino das coisas e tudo mais, abrangendo para depois ir tolhendo. Por enquanto é isso.